Eu não posso deixar de me referir ao que está acontecendo nessas últimas horas com a demissão do senador Jucá. É uma surpresa para todos nós, mas, senador Paim, é uma surpresa esperada. Este fato e outros desse tipo vão continuar acontecendo, felizmente, apesar de tristes, lamentáveis e difíceis para o Brasil. Difícil porque atrapalha a nossa economia ainda mais, que já está ruim, pela quebra da credibilidade dos nossos agentes públicos. O ministro do Planejamento, agarrado numa gravação, falando coisa desse tipo, que, sem dúvida alguma, caracteriza obstrução de justiça. O mesmo fato que levou o nosso colega Delcídio a ser preso e condenado. É uma surpresa, como foi a do Delcídio, mas é uma surpresa que, tirando os detalhes, tem algo de previsível. E quantos mais virão? Isso, senador Paim, para dizer que o Brasil precisa ser passado a limpo. E o senhor tem sido um dos que fala isso, mas na máxima profundidade. Quando eu votei com convicção pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, é porque isso, a meu ver, era importante na luta para passar o Brasil a limpo. Não podíamos simplesmente dizer, não aconteceu nada, continua tudo igual. Não. É preciso analisar profundamente se houve ou não crime, e até mesmo é impossível não fazer um pouco do chamado análise do conjunto da obra, que nos impeachments, mesmo sendo uma questão basicamente jurídica, entra isso. Agora, da mesma maneira que para o caso da presidente Dilma, é além do jurídico o conjunto da obra, no caso do presidente Temer também. E isso, senador Garibaldi, que aconteceu, respinga profundamente no governo interino. Respinga muito. Além de que, se é fato o que se diz, que isso é o resultado de um pronunciamento, como é que chama isso? Não, o pacto não, isso aí eu não acredito nisso do pacto, mas que foi uma delação premiada e que, portanto, tem muito mais coisa gravado, nós vamos enfrentar momentos muito difíceis nesses 6 meses no máximo. E aí, eu trago para cá, nós não podemos continuar muitos meses nessa situação. 2 presidentes da República, 2 presidentes da Câmara. Eu pensava 2 ministros do Planejamento, mas, felizmente, parece que não é possível, porque não há licença de ministro, me disseram. Mas, de qualquer maneira, não dá para ficar assim. É preciso algo mais profundo, mais radical, senador Garibaldi. E o senhor, com a sua experiência, que já foi presidente dessa casa, é uma das figuras que pode nos ajudar a buscar um caminho. Eu tenho defendido, e o Paim também, a ideia de eleições antecipadas. Eu acho que a presidente Dilma perdeu uma chance de não ter tomado a iniciativa disso 2, 3 meses atrás. Mas por que o presidente Temer não toma essa iniciativa agora? Por que o Temer, na posição de presidente da República, embora interino, ele próprio não diz, olha, gente, o Brasil precisa de algo mais profundo, mais radical, para permitir o reencontro do Brasil diante dessa intolerância geral, dessa perplexidade geral. Vamos ter um período, um debate eleitoral. Ele poderia fazer isso. Eu duvido que a presidente Dilma, nesse momento, não dê também aporte a essa situação. E se os dois estiverem de acordo, diante da crise que nós vivemos hoje, um projeto aqui, nós terminamos encontrando uma saída constitucional para isso. Sobretudo, se o sistema judiciário for também envolvido nas conversas nesse sentido.
O fato de hoje pode ajudar a apressar um encontro mais radical daquilo que a gente precisa. Um grande encontro nacional, que, a meu ver, um caminho é a eleição direta, antecipada. E a data está muito boa aí, outubro é um período que vai ter eleições municipais. Mas, se não for outubro, pode ser um pouco depois, faz outubro prefeito, vereador, faz depois em novembro, dezembro, para ter mais tempo para debate. Mas já haveria um alívio, no sentido de que vamos procurar uma solução definitiva, embora, em vez de ficarmos nessa tragédia diária de suspeita geral e comprovadas. Não, a gente fala muito do caso do senador Jucá, mas tem ministros sob suspeição do Lava Jato. Um momento em que a admissibilidade que eu votei, estou convencido que fiz certo nessa ideia de passar o Brasil a limpo, ela vem de uma desconfiança que nós temos em relação ao governo da presidente Dilma. Hoje, essa desconfiança é igualmente profunda em relação ao governo Temer. E tem mais, senador Paim. Vamos analisar quem são as pessoas. São as mesmas nos dois governos. Não esqueçamos, o presidente da República hoje, interino, foi vice-presidente por um período inteiro e mais 1 ano e meio do governo anterior. Os ministros ao redor dele foram ministros no governo Dilma, ou Lula, no caso do Meirelles. O senador Jucá foi o líder dela aqui no Senado. Ou seja, esse governo está imbricado com o anterior. Obviamente, agora, com uns toquezinhos, uns condimentos de PSDB e democratas. Condimentos que colocaram ali. Mas é o mesmo modelo, uma mesma proposta, imbricada, e que não está dando conta. Porque o que se esgotou não foi o governo Dilma, não foi o governo Temer, foi o modelo que nós temos nos últimos anos de governo no Brasil, que tem chamado coalizão presidencial, o presidencialismo de coalizão. Chame como quiser. Mas é um modelo que se esgotou mais profundamente ainda do que essa ideia da coalizão. Se esgotou porque a gente não consegue mais segurar a estabilidade monetária com o excesso de gastos que temos. E é difícil parar esses gastos, porque o modelo implica em gastos. Se esgotou porque a transferência de renda, as bolsas, já não estão dando conta, porque não emancipam a população. Se esgotou porque a democracia entrou numa crise profunda, 35 partidos, e nenhum deles representa uma identidade ideológica, uma identidade moral. Se esgotou porque o crescimento, meu caro senador Vilmar, meu suplente, que aqui está presente, se esgotou porque o crescimento parou. E não parou apenas pelos erros da presidente Dilma, que é uma das causas, se esgotou porque é baseado na agroindústria, no agronegócio, cuja demanda externa já não satisfaz. É baseado no preço das commodities, que caiu. É baseado numa indústria mecânica, cuja demanda interna já se esgotou, apesar dos altos custos de desonerações fiscais para poder manter as vendas altas. E nem assim se consegue. Se esgotou o modelo. Nós precisamos pensar um projeto novo para o Brasil. Isso, a meu ver, só com eleições diretas. A admissibilidade, eu creio que é um passo necessário para debatermos o Brasil e tentarmos passar a limpo. Mas não vai bastar. Até porque não dá para esperar muito tempo mais diante do esgotamento do próprio governo Temer, que, a meu ver, começou hoje, provavelmente. Embora ter que voltar atrás no equívoco de fechar o Ministério da Cultura, abalou. Ter fechado o Ministério de Ciência e Tecnologia, a base do futuro, não tem mais um ministério à disposição de trabalhar o avanço científico e tecnológico.
Tudo isso está levando a que o Brasil caminhe mais rapidamente do que previsto nesse esforço para ser passado a limpo. E eu deixo aqui esse apelo, que o presidente Temer, nessa situação de hoje, que deve estar lhe angustiando, como a presidente Dilma passou meses angustiada, está se repetindo, que ele tome a iniciativa, propunha algo mais avançado para conquistarmos outra vez a credibilidade. E acho que o governo dele, isoladamente, vai ter dificuldade. Que ele mande para nós uma proposta de eleição antecipada e que a presidente Dilma se manifeste favorável também. E se eles dois se manifestarem, Sandro Regufe, eu creio que nós temos aqui competência de encontrar o caminho legal para fazer isso ser uma realidade. No caminho de passar o Brasil a limpo, novas eleições antecipadas para presidente e vice-presidente. Era isso, senhor presidente.